Senhores, a gente sabe que é uma prática no mercado e infelizmente, é uma prática, né? Eu tenho que usar essa palavra mesmo, não posso me furtar disso. De empresas que estão no lucro presumido ou lucro real e abrem empresas no Simples exclusivamente para alocar os empregados que deveriam estar nessas empresas do lucro presumido ou lucro real com um único fim: reduzir a carga tributária previdenciária. Ok? E aí? Isso é uma evasão, uma elisão fiscal? Isso é um planejamento tributário correto? Isso é um crime tributário? Isso é uma sonegação? Que negócio que é esse? Vocês já viram isso ou só acontece conosco aqui? Nossa. Nunca vimos isso. Todos os dias. Todos os dias. Pessoal, é importante o pessoal saber o seguinte: as perguntas aqui são para dar dignidade para vocês saber o que acontece, tá ok? Perfeito? Vamos lá então, Marcão. Na verdade, assim, eu vejo como sonegação. Sim. Porque a partir do momento que você está abrindo uma empresa, seja pelo Simples, apenas para alocar os colaboradores, você está aí fraudando o fisco. Principalmente parte previdenciária, SAT, RAT. Sistema S. Sistema S. E o grande problema também é que nós temos aí um grande risco jurídico. Porque a partir do momento que eu abri uma empresa, né, coloquei todos os meus colaboradores dentro dessa empresa do Simples para pagar tributariamente um valor menor, eu corro um risco porque esse colaborador está trabalhando para duas empresas. Sim. E a partir do momento que ele está sendo desligado, né, ele está cumprindo os 3 sistemas clássicos, né? Subordinação, tem salário e habitualidade. A partir do momento que ele tem as 3 regrinhas, ele pode entrar com uma ação contra essa empresa do lucro presumido e ele vai ter os mesmos direitos, já que está tendo o quê? Ele está prestando serviço para 2 empresas ou grupo econômico. Mas você sabe que às vezes a gente percebe que esse funcionário nem sabia. Ele, por exemplo, trabalha em indústria. Indústria X, um supermercado, comércio, enfim, varejo, serviço. E ele é contratado numa empresa Y, mas com o nome fantasia é o mesmo, então ele nem sonha que isso está acontecendo. Então, é porque você entrou no meio da situação trabalhista. A gente até poderia, em outra situação... Sim. Mas é interessante que o que o Marcão acabou de falar foi o seguinte. Primeiro que ele falou da pergunta que eu fiz, do que seria isso, ele já deixou claro, né? E Marcão, muito obrigado por você ter sido tão sincero e verdadeiro na sua resposta e direto. Você não ficou enrolando. Você foi direto. Falou, isso é sonegação. E ele foi mais além. Ele foi para além da minha pergunta. Ele falou, além de sonegação, além de ser um crime tributário, eu já estou estendendo aqui, viu? Já falando de crime. Ele deixou claro do risco trabalhista, né? Falou assim, não quer dizer que porque ele está lá na empresa do Simples, que a empresa principal, que é a empresa que está lá no lucro real presumido, ela vai se eximir de responsabilidades trabalhistas desse funcionário que foi realocado nessa empresa do Simples. E aí eu te pergunto, Itamar, a sua opinião é a mesma do Marcão ou você pensa diferente? Não, é a mesma. Até se você... E o Daci fez um comentário legal também, que é o quê? Às vezes o funcionário, ele não sabe. Sim. Por quê? Eu tenho uma empresa, eu estou com uma carga previdenciária enorme, o que eu faço? Eu abro uma empresa no Simples, tiro esse pessoal, loco no Simples e beleza. O cara nem sabe, é o que o Daci falou. Razão, nome e fantasia, a mesma. Sim. A mesma. E o mais interessante é que isso é constante. Eu tenho um cliente, nós temos um cliente que ele fez isso. Então, o que ele fez? Ele pegou o nome fantasia e colocou o mesmo. E continuou. Hoje ele está com um processo enorme, que era uma empresa grande, 750 funcionários. Cara, o cara hoje está com um processo enorme porque a Previdência está cobrando tudo. Como grupo econômico. Grupo econômico. Ele fez isso e não foi com uma empresa, ele fez com 4 empresas. Ia tirando de uma para outra, e não se atentou. E é o que o Darcy falou, o funcionário não sabe. Onde que vai descobrir isso? Quando o funcionário é demitido, que aí vai para um advogado,
vai para o advogado e o Sim. advogado começa a pegar. Sim. Aí sim, porque para o empresário está tudo certo e para o funcionário está tudo certo. Na hora que ele é demitido, aí sim. Aí ele vai, e aqueles advogados que a gente sabe que só faz isso, aí Mas o que eu grupo econômico. Então, eu concordo plenamente com essa opinião do Marcos, é isso, é sonegação. Então, hoje, assim, esse caso que eu citei, ele veio de outra contabilidade com esses problemas, quer dizer, ele foi mal assessorado, né? Não teve um planejamento e nenhuma assessoria correta. Sim. O que faltou? Contador e um advogado tributarista. Para ajustar isso, né? né? E então ele teve esse caso, ele está com um problema seríssimo, onde estão fazendo um reestudo de tudo, analisando tudo, para ver o que é possível fazer uma defesa decente e correta. Para ajustar para esse caso. minimizar essa situação dele, né? Porque ele já está. E esse tipo de cliente, de caso, chega todo dia no escritório. Itamar, e você falando desse caso, na Evox nós tratamos disso o tempo todo. O tempo todo bate clientes na nossa porta com esse mesmo problema. Já Fala, com eu tinha já com auto-infração, Receita já cobrando e com esse mesmo problema. Tratando como porque ele tratava esquema então fraudulento. Quadrilha, já chegaram ao nome de quadrilha. Ações de crime tributário. Formação de quadrilha no estado do Rio Grande do Sul, chega fazendo isso aí que você acabou de falar. A Previdência, né? Então, porque essa é verdade. a slogan, né? O slogan Normalmente, quando chega no nosso escritório, ele já está com um processo na Polícia Federal. E olha, já saiu da Procuradoria e já está na Federal. Quer dizer, aí... É o crime por conta da fraude. Por conta da fraude previdenciária. Sim. Não tem jeito. Então, e isso é o que você falou, assim, é todo dia. Todo dia. São erros grotescos, porque o cliente ele é mal assessorado, ele só vê o resultado, mas ele não está pensando lá na frente. Ele só vê que no momento, mas sabe o que acontece? É porque o empresário, ele quer de fato aumentar o seu fluxo de caixa. Isso é natural. E é natural. Me estranharia se fosse o contrário. Eu não li com lucro. Não, então você não pode ser empresário, né? E às vezes é o que você falou, é mal assessorado. Porque a maioria dos empresários, quando toma conhecimento, fala, cara, eu não imaginava que eu estava nisso, que eu estava fazendo algo errado, né? Algo de errado. Então, você que é empresário, se você está com uma situação semelhante a essa que a gente acabou de falar aqui, de empresas no lucro real, lucro presumido, e uma empresa no Simples Nacional com seus empregados, busque uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica para corrigir isso logo, para corrigir isso rápido. E até fazendo um contraponto a isso, né? Também existe aquela situação ao contrário. Eu simplesmente faço um acordo com o meu colaborador e peço para ele abrir uma empresa no Simples. O risco é o mesmo. Ah, você já está dando uma outra possibilidade dentro do que nós às vezes acontece. Sim. Então, por exemplo, eu sou colaborador aí da Evox, você simplesmente chega para mim e fala, olha, pede demissão, abre uma pessoa jurídica, optante pelo Simples, só que eu tenho o quê? Eu tenho as mesmas regras. Vou te pagar subordinação, um pouquinho mais. te pago um pouquinho mais, né? Às vezes não te dou férias, ou te dou. Bom pra mim, bom pra você. Bom pra ambos os lados. E eu tenho a mesma regrinha. Eu tenho subordinação, eu tenho habitualidade, eu tenho salário. E o que acontece? Nas ações trabalhistas, hoje, está se ganhando porque é a mesma regra. Continua se tendo como sendo o quê? Sonegação. E habitualidade. Não basta, Marcos, eu, empresário, salário. abrir outra empresa, ok? Mas eu também posso estar induzindo o meu colaborador a abrir uma empresa e, de repente, prestar serviço exclusivamente só para mim. Vira o funcionário empresário. É o empregado empresário. Empresário. Ou seja, a regra, o risco é o mesmo. É importante dizer que isso é legítimo. Empresa de MEI pode prestar serviço, de fato. A gente não pode confundir as coisas. Sim. Porque, não pode ter exclusividade. Vamos dar um exemplo de um supermercado. Ele é um açougueiro dentro de um supermercado. Ele, todo dia lá trabalhando, batendo ponto, cortando a carne somente para aquele supermercado. E aí, automaticamente, abre um MEI ou abre um Simples. Então, para fins trabalhistas, para as regras, é a mesma sistemática. Agora, imagina esse desenho. Esse funcionário que abriu a empresa do MEI presta serviço para aquele supermercado, mas ele presta para o seu supermercado? Aí, nesse caso, não. Aí ele é um prestador de serviço. Ele é um prestador de serviço, tem a sua remuneração, tudo bonitinho. Não, eu fiz questão de falar isso porque às vezes a gente fala, não pode, um MEI vai... Cara, não regra geral. Não é regra geral, não. Não confundam. Na verdade, você não pode ter a chamada o quê? A habitualidade
exclusividade.